oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse é o podcast Vivências de número 12 mais 12 mais 12, 36, preletora Yara. 36, então significa que é o nosso podcast para celebrar, podcast de aniversário. 3 anos de podcast Vivências. E quem ganha o presente são vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube, nas plataformas de áudio, porque o podcast de Vivências hoje trabalhará o tema Vivências Responde. É isso, muitas perguntas são enviadas para a gente e hoje, para nos ajudar a entender como é que são essas vivências para a gente chegar nessa vida plena e esperada por todos, está conosco a superintendente das atividades dos preletores da Seitonoye do Brasil, preletora da sede internacional, Daniela Cristina Seguesse. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada, preletora Yara, preletor Milton. É presente para mim também, né? Eu estou aqui no Vivências de aniversário. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. A gente está feliz e até para o pessoal começar a se sentir bem à vontade. Preletora, como conheceu a Seitonoye? Foi uma experiência muito boa que aconteceu com a nossa família. Antes de conhecermos a Seitonoye, o nosso lar era extremamente desarmonioso, assim. Conheci a Seitonoye, eu tinha 9 anos de idade e foi através de uma vizinha, né? Tem um preletor da Seitonoye chamado José Maria Coelho. E ele diz que a função espiritual da vizinha é se meter na vida alheia, né? Graças a Deus. A vizinha era Seitonoye e o nosso lar muito desarmonioso. Lar desarmonioso falta tudo, vocês sabem, né? Falta saúde, falta dinheiro, falta comida boa. Só não falta rachadura, só não falta umidade, não falta goteira, essas coisas não faltam. E o meu pai tinha o hábito de se embriagar. E nessa época, teve uma época que ele ficou embriagado, além de se embriagar todos os dias, né? Ele não parava em emprego, ele ficou um tempão desempregado. E aí, num dia fatídico, ele nunca tinha batido nas filhas, nunca encostou o dedo nas filhas, mas a minha irmã mais velha chegou do trabalho, perguntou de mim e da minha irmã do meio. E falou, cadê a Gorete? Foi buscar a Daniela na aula de balé. Pasmem, eu já dancei balé clássico, né? Quando era criança. E aí, minha irmã fez um comentário com meu pai, né? Pai, tá aqui o dia inteiro, por que não foi buscar? E aquilo pro meu pai doeu, sabe? E o meu pai puxou a cinta e deu uma surra de cinta na minha irmã. Mas tem uma coisa que a gente aprende na Seitonoye que é a hora mais escura da noite é a mais próxima do alvorecer. Quando minha irmã apanhava, ela gritava por socorro e a vizinha, cuja missão espiritual é se meter na vida alheia, escutou o grito de socorro. No dia seguinte, pela manhã, minha irmã ficou toda ensanguentada, enfim, porque meu pai batia com a fivela. No dia seguinte, pela manhã, a vizinha chamou minha mãe no muro. A gente tinha um muro entre as duas casas. E a vizinha falou para minha mãe desse jeito, né? Perguntou o que tinha acontecido, minha mãe contou resumidamente. E a vizinha falou, se a Seitonoye não resolver, nenhum lugar resolve. Tamanha fé que a vizinha tinha no ensinamento, né? E minha mãe falou, então é lá que eu vou. Se lá não resolve, nenhum lugar resolve, então lá vai resolver. Minha mãe veio para a Seitonoye, começou a praticar a Seitonoye e pouco a pouco as coisas foram se modificando de fato. E aquela casa virou realmente um lar, entrou em harmonia, meu pai deixou o vício, meu pai tinha vício de beber e fumar. Ele parou de beber e de fumar, parou de ser demitido dos empregos, se aposentou. Meus pais viveram em harmonia até o último dia de vida do meu pai nesse mundo e as filhas cresceram com saúde, a família é harmoniosa até hoje, enfim, tudo aconteceu da melhor forma. Foi assim que a gente chegou. E aí eu sempre falo, olha, se a vida está muito ruim, você pode ter certeza, está bem perto de algo muito, muito bom. Então, é sempre bom a gente confiar que, mesmo na hora tenebrosa, Deus está ali e vai ter uma vizinha cuidando da sua vida também, né? Com fé em Deus. Muito bom. E então, vamos começar no panorama nosso Vivências Não, mas Responde? Eu quero continuar ainda com a vivência inicial, porque você falou, a família chegou através da vizinha. Mas você
Você adentrar dentro da Seitinoye. Pode falar do jeito que aconteceu mesmo? A minha De mãe verdade. era muito brava. Muito, muito brava. Ela era uma mãe assim, daquela que falava: verde é verde, amarelo é amarelo. Sabe aquela que não tem um verde claro ou amarelo escuro? Era bem, bem brava. E quando a minha mãe viu que a Seitinoye era boa, ela me obrigava a participar da reunião de crianças. Porque a Seitinoye tem reunião para criança, tem reunião para adolescente, tem reunião para jovem, tem reunião para adulto, tem reunião para senhoras, tem reunião para homens, tem reunião para empresário, tem reunião para terceira idade, tem reunião para todo mundo. E minha mãe falava: você vai na reunião de crianças. E aí, gente, eu confesso, né? Olha as coisas que a gente confessa nos programas da Seitinoye. Era de sábado pela manhã, o dia de descanso. Então, minha mãe acordava e eu pensava: eu não quero ir para a reunião. Eu quero dormir. Hoje é o dia de dormir. E minha mãe falava: não, você vai. Quando você voltar, você dorme. Que criança que dorme quando volta de alguma coisa, né? Enfim, eu ia reclamando todo sábado. Adorava as reuniões da Seitinoye. Mas quando voltava para casa, porque eu via a rabugice dentro de casa, quando minha mãe falava: como que foi a reunião? Eu falava: foi super chata. Mentira, eu tinha adorado a reunião, né? E aí eu comecei a ir na reunião, primeiro porque minha mãe me mandava, entre aspas, e depois eu comecei a ir por minha iniciativa, porque realmente a gente faz amizade na Seitinoye, é um ambiente muito agradável, a gente nunca vai ouvir numa reunião da Seitinoye algo que nos faça mal, que nos deixe mal, então sempre é uma reunião agradável. E aí eu comecei a ir sozinha. Aí só para fechar essa parte, meu pai, quando eu já era adolescente, um dia a gente almoçando, a casa já era um lar, meu pai falando com a gente, né? E falando: essa menina não para mais em casa. Um dia ela vai ajudar na reunião de criança, no outro dia ela vai na reunião de juvenis, no domingo é reunião para jovens, à noite ela vai na regional, no outro dia ela vai não sei onde, ela não sai da Seitinoye. Aí minha mãe comendo, olhou para o meu pai, olhou para minha cara para ver o que eu ia falar. Daí eu falei: então, mas quando eu era criança, vocês me obrigavam a ir na reunião de criança, agora eu estou indo porque eu quero, agora eu não posso mais ir. Aí minha mãe olhou para o meu pai e falou: deixa a menina ir para a reunião da Seitinoye. E continuou comendo. E nunca mais reclamaram de ir para a Seitinoye. E foi assim que eu entrei, fiquei e fui me aprimorando dentro da Seitinoye. Aí me tornei líder da Seitinoye, passei a ser divulgadora da Seitinoye, líder da iluminação, preletora, e depois tive a felicidade de vir trabalhar mesmo na Seitinoye como colaboradora, como funcionária, e estou até hoje. Para mim é uma grande felicidade. A Seitinoye tem uma parte importante, alegre, e posso dizer assim que imprescindível da minha vida, porque realmente eu vi 2 cenários, antes e depois da Seitinoye. Por isso eu recomendo, para você que está tomando contato com a Seitinoye através desse podcast, não perca as oportunidades de participar, de colocar em prática o que você escuta, de ler um livro da Seitinoye que seja indicado, porque só vai fazer bem. Nunca tira nada, só adiciona coisas maravilhosas e extrai coisas maravilhosas de nós. Que maravilhoso, né? E o amigo que nos acompanha quer participar de uma atividade da Seitinoye, para consultar o endereço mais próximo da sua casa, basta acessar o nosso portal sni.org.br/onde encontrar. Lá existem os endereços das sedes regionais espalhadas por todo o Brasil. Tem o endereço, o telefone, pode entrar em contato e buscar os horários dessas atividades para criança, para casais, para homens, para mulheres, numa sede de associação local mais próxima de você. Dá para começar em qualquer momento da vida. Isso é maravilhoso, né? É verdade. E aí, quando a gente escuta alguém falando assim, eu adoro quando alguém fala: eu nasci na Seitinoye, eu penso: sortudo. Esse começou acertando muito, né? Ou eu tive a felicidade de conhecer quando criança, e Yara também conheceu quando criança, né? Miltinho também. Já é uma baita oportunidade. Aí a pessoa fala: mas agora eu já tenho 30 anos, o que vai mudar? Muda muito. Porque abre assim uma... né? Vocês não têm essa sensação assim de uma abertura de cenário assim mental? E a gente conhece as pessoas à medida que a gente vai visitando as associações ou participando dos seminários nas nossas academias, né? A gente vai vendo pessoas que conheceram a Seitinoye aos 40, aos 50 anos e mudaram não só a sua maneira de ver o mundo, mas promoveram mudanças na família, no lugar do trabalho, e são pessoas que chamam. Eu tenho uma amiga
que sempre que me apresenta para os colegas de trabalho dela, ela fala assim, essa é a Yara, ela que me introduziu a Seichonoye. Que bonitinha, né? E ela é uma querida, e ela estudou comigo toda a parte de ginásio fundamental 1 e 2. A gente estudava na mesma escola, mas eu era tímida para divulgar a Seichonoye naquele momento. E ela veio conhecer a Seichonoye mais para frente, já quando me tornei líder, mais adulta, e a gente se reencontrou. E ela falou, nossa, por que você é assim naquele esquema? Por que você é desse jeito? Como as coisas são desse jeito? E já mais madura. Então, isso é legal, você tem razão. Em qualquer fase da vida, é gostoso. É gostoso quando é pequeno, é gostoso quando é médio e quando é grande também. Verdade, bem isso mesmo. E sabe que essa fase de ter a vergonha de divulgar, né? Quando a gente é mais novinho... Ai, como é que eu vou falar da Seichonoye? Vão achar que eu tô querendo fazer o quê, né? E aí, nessa hora, me ajudava muito o fato de a minha mãe ter tanta confiança na Seichonoye que ela adquiria as revistas e ela perguntava para mim, você quer levar para a escola para entregar para alguém? E a revista eu entregava sem medo e sem vergonha. Então, eu chegava na escola e eu falava para a Bedel, né? Nem sei se usa mais esse termo Bedel. A inspetora de alunos. A inspetora de alunos, né? Vulgo a tia do corredor. E aí, falava, aceita uma revista da Seichonoye? E todo mundo é sempre muito receptivo para a revista, né? Então, eu aceito. Eu pensava, ufa, alguém vai ler alguma coisa boa da Seichonoye. E às vezes eu tinha vergonha de falar, vamos até a reunião comigo. Então, os meus amigos da rua, eu convidava. Os da escola eu tinha uma vergonha danada de convidar. Então, era na revista. Aceita uma revista da Seichonoye? Pode ler na sua casa, pode levar para os seus pais. Enfim, tem essa fase, né, da vergonha. Conheço uma coisa super legal, mas será que você vai gostar, né? Alguma coisa assim. Enfim. O que me dava mais confiança é quando se entregava a revista, a pessoa aceitava, aí ela via que você tinha na sua mão outros exemplares de outros mesmos. Eu também quero esse, eu não posso escolher. Você fala, uau, aí sim! Aí vai tudo para um vai só. Tudo para um só, já divulguei todas, alimentou bastante a nossa autoconfiança. Mas vamos lá, a gente selecionou as mais pedidas hoje nos nossos comentários, nos nossos e-mails, e a gente fez um compilado, vocês vão ver que são perguntas até que básicas assim, mas que são de muita importância porque muita gente que procura a Seichonoye estão buscando essas perguntas que o Vivências, através da preletora Daniela Seghessi, hoje vai responder. Vamos começar então com o assunto saúde. Muitos hospitais cheios de pessoas com as mais diferentes patologias, doenças, sem saber até o que tem, das mais complexas às mais simples. Tem como a gente se curar de uma doença? Pelo amor de Deus! Através da prática do ensinamento da Seichonoye? Com certeza tem, né? Primeira coisa bacana que a Seichonoye nos ensina é que a saúde é o estado natural do ser humano. Isso acho que é o principal que a gente precisa compreender, é o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Para ter uma vida plena de saúde. E que essa saúde que é nosso estado natural, mesmo que o corpo se expresse de forma doentia, essa saúde não diminuiu em momento nenhum, porque ela é inerente ao ser humano, ela é própria da nossa natureza humana, é viver bem. A prova disso é que quando a gente adoece de alguma forma, quem fala, nossa, estou me sentindo tão bem, eu já acordei gripado. Ou então, nossa, hoje eu estou me sentindo ótimo, uma baita dor no joelho. Não, pelo contrário, quando alguma coisa não vai bem, a gente parece que muda toda a rotina. Hoje não estou legal, preciso me deitar, a coisa não vai bem. Mas o ser humano, ele foi constituído, inclusive fisicamente, para viver bem, para estar bem. Esse é o primeiro passo, é o acreditar mesmo que essa saúde nos é inerente. E o segundo passo, que eu acho que é uma coisa que a Seichonoye nos ensina muito, a nossa saúde física e mental está intimamente ligada com o tipo de sentimento que a gente abriga a maior parte do tempo. Às vezes a gente não se preocupa muito, né? Não, desde que eu me alimente bem, desde que eu durma bem, desde que eu beba água e tome sol, eu sempre terei saúde. Mas se fosse sempre assim, essas pessoas que têm uma boa alimentação, uma boa conduta diária de sono, elas jamais seriam contaminadas por um vírus, uma bactéria. E por que isso acontece?
justamente porque vai abrigando no seu interior sentimentos que não são sadios, não são saudáveis. E aí, na Seichonoye, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, ele fala para nós, né? Você pode ir guardando o sentimento que você quiser. Ninguém vai saber dos sentimentos que você está guardando. Só que o nosso corpo dos sentimentos, que a gente chama corpo astral, ele é como se fosse um cesto, vamos dizer assim, um cestão de lixo, né? Você vai botando coisa lá dentro, vai botando coisa lá dentro, vai botando, vai botando, vai botando. E os sentimentos negativos, eles são densos, eles ocupam espaço, eles tomam energia e vai botando, e vai botando. Se você não limpar isso em algum momento, ele vai transbordar. A hora que transborda, que você fala, e deu tudo errado, na verdade é o momento em que aparece a doença no corpo, a doença mental, a doença do bolso, a doença dos relacionamentos, né? Ou seja, o desequilíbrio aparece. E aí, nessa hora, tem gente que se desespera. Ai, por que eu cheguei nesse ponto? Mas até nisso, a Seichonoye é maravilhosa, que ela fala, olha que excelente oportunidade você está tendo. Você está vendo que está transbordando uma coisa que não está boa. Faz uma autoanálise. E, às vezes, não precisa de uma autoanálise. Deixa eu ver, faz já 30 minutos que estou pensando em encontro. Na verdade, a gente sabe o que é denso, o que é pesado em nós, né? Verdade. Quem nunca passou por uma raiva aqui? Só falta os dois falarem, eu nunca, né? Aí vai passar aquela vergonha absurda. Mas, não é? Quando a gente está com raiva, a gente tem todo o direito de sentir raiva, né? Assim, eu tenho direito. Eu fui magoado, eu fui traído, eu fui espizinhado, humilhado, não importa. Tenho o direito de sentir raiva. O direito você tem. Mas você está preparado para arcar com as consequências desse peso do sentimento? E não é um castigo, é uma lei. Você vai amargar por isso, mas você está ciente de que isso está roubando a sua energia, tomando o seu pensamento, porque para manter a raiva você tem que alimentar, né? Ah, o fulano passou aqui e te deu bom dia. Não, mas eu tenho que continuar com raiva dele, eu não posso dar bom dia, eu não posso me importar com ele, eu quero mais que ele sofra. Isso dá trabalho, gente. Isso tira a saúde mesmo, né? Então, o que a gente aprende na Seichonoye? Purificar o sentimento. Aliás, eu tenho até uma passagem de saúde, né? De doença que virou saúde, de saúde que virou doença, que virou saúde. Na verdade, a saúde nunca deixou de existir em mim. Teve uma época que eu tive uma grande tristeza, mesmo sendo da Seichonoye. Isso é uma coisa boa de saber também, tá? O fato de conhecer a Seichonoye, o fato de participar da Seichonoye, se você não pratica no dia a dia, não fica pensando que vai vir uma intervenção. Ah, mas como você é da Seichonoye, como você conhece desde criança, está tudo certo, não tem problema. Não, na verdade você conhece a Seichonoye para que você viva da melhor forma possível, tem que colocar em prática. Aí teve uma época que eu passei por uma desavença, sabe? Uma briga feia, assim, com um casal amigo meu. E eu sentia tanta tristeza, e eu estava no meu direito, né, gente? Porque quando a gente tem uma desavença com alguém, nunca é a gente que errou, né? É sempre o outro. E a minha mãe, que é preletora da Seichonoye hoje, na época já era preletora, ela falava assim, minha filha, faz oração para perdoar. É uma oração tão simples da Seichonoye, fala, eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um. Ela não fala isso, mas está querendo dizer, vamos ficar brigando para quê, se a gente é um só, né? E aí minha mãe falava, faz a oração para perdoar. E eu falava, mas não é caso de perdoar, mãe. E ela falava, mas que livro da Seichonoye que fala que tem caso de perdoar e caso que não precisa perdoar? Mostra. E eu falava, ai, mãe, mas é que é um caso diferente. A senhora não entende. Porque quem quer brigar vai achar motivo para brigar e vai achar motivo para ficar justificando a briga, a treta, né? E aí minha mãe falava, faz oração, faz oração, faz oração. Não queria fazer oração. O que aconteceu? Chegou uma hora que transbordou, aparece no corpo. Tristeza geralmente vira um nódulo, vira uma massa dura. No meu caso, virou um nódulo na tireoide que depois se converteu em câncer. E aí minha mãe falava, minha filha, perdoa. E eu falava, não, mas não é caso de perdoar. Só que quando vem uma palavra, por exemplo, câncer, tem gente que tem pavor dessa palavra. E quando a gente recebe um diagnóstico assim, a gente fala, certeza que eu vou morrer. Mesmo tendo fé, mesmo sabendo de muitas coisas, eu acho que é um diagnóstico de que a vida terrena vai ter um fim.
E aí minha mãe falava, filha, então só tenta fazer a oração do perdão. Só tenta. Não precisa, né? E aí eu era tão assim... Eu tenho direito de ter raiva que na frente da minha mãe eu falava que não ia fazer. Só que eu comecei a fazer no caminho do trabalho. Eu ia dirigindo. A oração é muito simples. Eu te amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Não tem mais nenhum ressentimento entre nós. E fica afirmando isso várias vezes. E no começo, gente, eu fazia aquela oração. Só quem já sentiu raiva sabe como que é. A gente faz a oração, mas junto com a oração sai um monte de maldição, sabe? Tomara que morra essa pessoa. Tomara que nada dê certo. Tomara que ela sofra o tanto que eu sofri. Podia sair assim, porque durante muito tempo era isso que eu tinha pensado. Só que depois de um tempo, essa palavra, eu te perdoei e você me perdoou, ela vai purificando as outras palavras duras que você tem no coração. E aí eu fazia, já não tinha aquela carga de raiva, mas saía da boca para fora. Sabem, né? Esse termo, da boca para fora, não saía do coração. Só que oração é água mole em pedra dura. Você vai repetindo, 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 até que chega uma hora que não tem como. Ela penetra o coração. No dia que ela penetrou meu coração, eu senti uma vontade imensa de correr até a casa desse casal e pedir perdão. Foi incrível, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que pedir perdão, não eles. Liguei para minha mãe, mãe. Todo filho chama a mãe assim, né? Mãe. Acho que eu senti, eu estava com a culpa. E minha mãe ficou feliz por mim e vivemos felizes para sempre naquele dia. Uma semana depois, nem isso, a esposa desse casal, né, desse casal, né, que fala, eu ia falar em espanhol, pareja, desse casal, a esposa apareceu na Seichonoye e eu fiz de conta que não vi, porque eu sabia que eu tinha perdoado, mas eu não sabia como ela estava se sentindo em relação a mim. A gente não conversava mais. Mas ela deixou Deus falar, né, Deus do interior dela falar, e ela veio até mim e falou, Daniela, nós nos conhecemos há tanto tempo, eu posso te dar um abraço? E aquele abraço, sabe, foi uma alegria tão grande, a hora que eu abracei e falava para ela, me perdoa. Ela falava também, me perdoa, por favor, me perdoa. Quase que a gente brigou de novo, porque as duas queriam ser perdoadas. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, acredita, ela me viu e ela veio me abraçar. Eu não sabia se ela tinha me perdoado. Minha mãe falava, mas Daniela, o que fala a oração? Eu te perdoei e você me perdoou. Isso tem força. Se você sentiu no seu coração, ela também. E realmente, nem preciso falar que não morri, né? Tô viva. Isso aconteceu há 18 anos, né? Tô viva, tô com saúde. Mas, na verdade, o que acontece é que o princípio da cura já está em nós. E quando a gente faz essa limpeza de sentimento, o que veio só para nos alertar não tem mais motivo de existir. Então, ele vai embora mesmo. Que lindo, né? Que importante isso. Isso acontece em pequenas coisas, às vezes vai levar um pouco mais de tempo para reverter aí numa condição de saúde, por exemplo, que a pessoa deseje, mas é importante essa prática, é importante mesmo que ela comece difícil, né? Mesmo que ela comece com esse tomara que morra, depois passa pro até aí o sentimento. Mas, tem uma questão de saúde que é muito dos tempos mais atuais, que é a questão da saúde mental. Também funciona a oração, também tem a ver com isso que a preletora falou, com prática, é possível, porque assim, também tem o entorno, a saúde mental envolve a pessoa que está vivendo, que talvez a gente tenha algum amigo que está acompanhando para se sentir melhor, né? O podcast aqui com a gente é muito bem-vindo também, mas talvez tenha as pessoas da família, os amigos. Como é que essa é uma pergunta que chega sempre para a gente, preletora. Como é que funciona a prática da Seichonoye com relação à saúde mental? Sim, a primeira coisa, a prática da Seichonoye funciona para tudo, viu, gente? A prática da Seichonoye sempre funciona. E são práticas que realmente elas mudam a nossa conduta diária e naturalmente a gente passa a ver o resultado, né, o efeito na vida cotidiana. E aí tem um aspecto que é importante, que é a questão de nós, principalmente para cuidarmos dessa saúde mental, termos uma mente luminosa, que a gente fala na Seichonoye. Todos nós passamos por uma fase trabalhosa da nossa vida chamada pandemia. E quanto peso, né, quanta saúde mental ou quanta falta de saúde mental veio à tona nesse período, né?
Vejam que todos nós tivemos que nos isolar de alguma forma, tivemos perdas, tivemos uma vida completamente modificada, né? E aí vieram à tona, não é que a gente adoeceu porque, olha, a pandemia me trouxe isso. Não, a pandemia deu a oportunidade de colocar para fora os sentimentos e pensamentos que muitas vezes estavam amargados ali, ou guardados ali, ou curtidos ali na alma, né? Então, o que a gente percebe? O que a Seitonoye nos ensina? A convivência com as pessoas também é uma excelente oportunidade de nós acendermos uma luz na mente. Né? Ficar sozinhos, por exemplo, na pandemia, trouxe tanta coisa à tona. Por quê? Justamente porque na troca também existe a oportunidade da cura. Isso é uma coisa muito bacana. Que um vai puxando no outro que tem de melhor, quando são pessoas luminosas, ou se são pessoas que estão sempre falando da vida alheia, fofocando, reclamando, brigando, extraem também ou cultivam aquele ambiente ruim, aquele ambiente pesado. Né? Por que as pessoas gostam de assistir os podcasts da Seitonoye? Por que gostam de escutar palestras da Seitonoye? Porque elas falam, poxa, eu estava pensando uma coisa, de repente... Ufa, ficou tão leve. E esse leve faz a pessoa acender uma luzinha na mente ali. E acaba realmente levando para a direção do bem, da luz, do positivo, do maravilhoso, do criativo e tudo mais, né? A prática da oração, por exemplo, também acende a luz na mente. Mas não é só a oração formal, aquele momento que você conversa com Deus, que constitui a cura, né? Quando você conversa com as pessoas da sua casa, quando você conversa com seus amigos, vocês falam sobre o quê? Que tipo de programa vocês assistem? Que tipo de música vocês escutam? Que tipo de lugares vocês frequentam? Como vocês cuidam da casa? A casa é limpa, luminosa? Ou a casa é toda entulhada de sujeira? Isso está também promovendo algum tipo de influência para a mente. Mas uma coisa que é bacana, que o professor Katsumi Tokuhisa, ensinando no livro Mente, Corpo e Destino, ele fala assim... o ambiente, ele interfere na nossa mente, mas o contrário também acontece. Então, se você chega com uma mente luminosa, num lugar que está tenebroso, você também é capaz de promover algum tipo de mudança. Então, quem é que vai prevalecer ali? Depende de você. Ou, quando alguém chega para você e pergunta, tudo bem, mesmo que as coisas não estejam tão bem assim, se você sempre acostuma dizer, ai, nada bem, ai, mais ou menos, essa palavra tem força. Né? E não vai ficar melhor você dizendo que não está bem. Ela só vai melhorar se você disser, está melhorando cada vez mais. Isso já é uma mudança. Né? Significa que ainda dá para ser melhor. Mas essa palavra tem força. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Além, obviamente, né? Se você gosta das palestras da Seitonoye, escute cada vez mais. Se você tem um amigo que está passando por essa situação, compartilhe com ele também. Né? Quando for conversar com ele, não adianta falar, nossa, você não está bem, né, amigo? Isso não faz alguém ficar melhor. Mas quando você fala, nossa, seu rosto está diferente, você está melhor, está mais alegre, isso também acende uma luz na mente da pessoa. Ela vai na frente do espelho e fala, mas você acha? Mas eu não me sinto assim. Acho, olha como está melhor, né? Essas coisas acendem mesmo uma luz. Você falou do rosto, né? Às vezes a gente encontra a pessoa e fala assim, nossa, tá com uma cara cansada. Nossa. Fica aí a dica de pensar numa melhor palavra, né? E dentro desse universo, acho que para fechar talvez o assunto saúde, a Seitonoye tem alguma restrição com relação à ajuda médica ou ajuda psiquiátrica, psicológica, professora? De forma alguma, né? O que nós aprendemos na Seitonoye? O médico cuida de fora para dentro. E o que nós aprendemos na Seitonoye é que a cura divina, a cura que vem de dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, por exemplo, geralmente, o tratamento médico ele começa por diminuir os sintomas, né, para começar o processo de cura. E a Seitonoye vai diretamente na fonte, né? Então, ela nunca vai falar assim, olha, depois que você tiver sem sintoma, aí você começa a fazer oração para reconciliar. A gente fala, começa agora. Ah, mas eu mal consigo falar, então mentaliza. Ah, mas eu mal consigo sentar na cama, então faça deitado. Mas precisa começar, né? Então, não tem nenhuma restrição. Se você estiver fazendo algum tratamento, continue o seu tratamento. Mas saiba que se não cuidar da fonte, que é de onde tudo parte,
o remédio vai resolver e depois vai aparecer em outro órgão, né? Porque, olha, mas isso aqui, o remédio no começo fazia efeito. Não, enquanto não tira a fonte, não desaparece o efeito, né? Enquanto não sai a causa, não desaparece o efeito. Mas pode seguir o que o médico fala, pode comer bem, pode dormir bem, pode fazer exercício físico, pode acordar cedo, pode dormir cedo, tudo isso é bem-vindo, né? Tudo bem. Com toda certeza. A Dani falou... A Dani, a gente começa a ficar íntimo no programa. É assim, né? Dani, é Miltinho, é Yara, é assim. Dos amigos que nos acompanham no podcast, com toda certeza entrou no carro, colocou lá no aplicativo, viu que tinha trânsito, botou no podcast, ficou agradável, né? Desejo até para que tenha mais trânsito para poder ouvir o podcast até o final. É verdade. E dentro do que a gente está conversando, outra pergunta que chega bastante, tem relação também com a questão da saúde mental, porque muitas pessoas encontram dificuldades de servirem, de serem úteis. E de que forma servir e ser úteis? Através de um trabalho, através de um emprego. Como obter um emprego, um trabalho, dessa pessoa poder servir, e até mesmo as pessoas que já têm, mas não estão satisfeitas com esse trabalho, querem melhorar o emprego. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que só eu pensava que eu vou dar mais uma volta no quarteirão, porque já está terminando. É só o tempinho de concluir isso aqui, ou então vai bem devagarinho, né? Então tem outras pessoas, né, Miltinho? Posso confiar que isso não é uma patologia, né? Tá tudo certo. Olha, na verdade, uma das coisas bacanas também que a Seitianoye ensina é que todos nós temos um dom que é muito peculiar. Todos nós. E não é um dom sobrenatural, né? Tem gente quando fala dom. Dom é aquela pessoa que, tipo ET, né? Ele toca e cura, o dedo brilha e ele cura. Não, gente, todos nós temos uma peculiaridade, uma característica que nos torna únicos nesse mundo. E essa forma única e peculiar de nós nos expressarmos, ela confere para nós uma missão nesse mundo. É uma missão que não se transfere para outra pessoa. Por isso a gente tem o desejo de trabalhar. Por isso a gente tem o desejo de fazer alguma coisa, tá? Trabalhar não é só aquilo que a gente faz em troca de salário, é tudo, né? Tudo que a gente produz, tudo que a gente realiza é trabalho. E aí, tem uma oração no livro Minhas Orações, que o Sagrado Mestre ele escreve assim: se Deus me fez nascer nesse mundo, não é bem com essas palavras, mas é desse jeito que eu faço, né? Se Deus me fez nascer nesse mundo, é porque existe uma missão para mim. Né? E aí, quando a gente fala dessa forma, o trabalho realmente vem ao nosso encontro. Eu vou contando as coisas para vocês, eu vou lembrando de coisas que eu não tinha pensado, né? Agora eu me lembrei. Quando eu estava na faculdade, eu já estava desempregada, tinha um tempo, graças a Deus, minha mãe já era Seitianoye, a família já prosperava, né? Ela podia me manter na faculdade. E aí eu precisava trabalhar, precisava fazer estágio, precisava trabalhar. E eu não achava estágio, né, gente? E aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso ter um estágio, porque eu preciso concluir o curso. Tem que ter experiência, né, para entrar no mercado de trabalho. O mercado vira um monstro, né, quando fala assim. E aí, o que acontecia? Nada de aparecer emprego na área de tecnologia, né? E aí, o que eu fui fazer? Eu já era líder da Seitianoye, não dá para fazer trabalho assalariado, então eu vou me esforçar ao máximo trabalhando na Seitianoye, porque também quando chegar o trabalho ou quando chegar o estágio, não vai ter tempo mais, porque pelo tempo que eu estou esperando por esse trabalho, ele vai vir carregado. E aí comecei a me dedicar muito mais para a Seitianoye, muito mais, muito mais. E quando a gente participa de um seminário na academia, por exemplo, passo o final de semana na academia da Seitianoye, recomendo também para quem está nos escutando, nas academias acontece um seminário que é uma espécie de intensivão, uma imersão na doutrina da Seitianoye, com palestras, orações, práticas, cerimônias, enfim. Das 5h15 da manhã até as 10 horas, é ali, ó, Seitianoye intensa, é maravilhoso. Só que a gente volta com o corpo cansado, a alma abastecida, o corpo cansado. E eu me lembro que eu tinha ido um final de semana para a academia de Biúna, e na segunda, na terça e na quarta eu tinha ajudado bastante na sede central e na regional. Eu estava, assim, com o corpo exaurido. Aí, na segunda e na terça, na quarta-feira, com essa convicção, né? Se Deus me fez nascer nesse mundo é porque tem um trabalho e vou me dedicar ao trabalho. Na quarta-feira, toco o telefone. Naquela quarta, eu tinha decidido que eu ia acordar mais tarde.
Minha mãe me acordou. Daniela, acorda, ligação para você. Eu falei, quem é? Diz que é uma vaga de estágio. E a gente acorda com a voz da filha do Papai Noel, né? Como é que eu ia falar? Olha, são 9h30, 10 horas, e eu ainda estou dormindo e quero trabalhar, né? E eu falei, a senhora falou que eu estava dormindo. Minha mãe falou, não. Eu falei, então tá bom, vou atender. Quando eu fui atender o telefone, eu, alô? E a pessoa, alô, aqui é a Daniela que está falando? Sim, é a Daniela. Tem uma vaga de estágio para você. Poderia vir hoje ainda? Não, pode vir amanhã. Falei, então tá bom, que horas? Tá hora. Marquei e fui. E aí eu pensei, não é possível que a vaga veio me buscar na minha casa? Não é possível. Isso aí, será mesmo que isso é possível? Aí eu fui fazer entrevista, eu já tinha feito várias entrevistas, nunca me sentia à vontade, não sei quem já passou por isso, que a entrevista a gente às vezes fica tão tenso que não consegue expressar metade do potencial que tem. E aí eu tinha me sentido super bem na entrevista, e aí quando chegou no final, o entrevistador falou, nossa, eu gostei bastante de você. Você vai trabalhar conosco. E eu pensei, deve ser mentira, né? Porque eu tinha tomado tanto não antes, que eu falei, não, eu acho que eu estou entendendo errado, não é possível. E ele falou, então você pode começar hoje? Eu falei, agora eu vou testar, se eu fui mesmo aprovada. Não, hoje eu não posso, porque eu tenho que entregar um trabalho da faculdade, pode ser amanhã? Ele falou, pode, então tá combinado. Eu falei, então eu posso começar amanhã, sexta-feira? Ele falou, sim. Eu falei, então tá combinado. Tá bom? Tá bom. E fui embora e falei, eles vão me ligar falando, não, quem que começa numa sexta-feira? O dia de começar é hoje. E aí, no outro dia, eu cheguei para trabalhar e trabalhei lá durante 10 anos. Né? Trabalhei 1 ano como estagiária, depois 10 anos, os outros 9 anos como analista. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque, primeira coisa, precisa saber que tem um trabalho que só você pode executar. Segunda coisa, quanto mais você se dedica para aquilo que está diante de você naquele momento, pode ser um trabalho na Seitonoye, que foi meu caso, mas pode ser uma louça cheia de pia, pode ser uma varredura no chão, pode ser qualquer coisa. Quando você se dedica para aquele trabalho que você tem hoje, sendo ele assalariado ou não, e você se diploma naquilo, o trabalho que você está se preparando, ele vai vir. E ele vai vir te buscar em casa, como aconteceu comigo. Né? Isso é uma coisa importante também. E aí por que é tão importante a gente se dedicar ao que está fazendo naquele momento? Quando eu era criança, minha mãe falava, é assim que passa a roupa, é assim que lava a louça, é assim que varre o chão. E eu falava, não, quando eu for grande, eu vou ser rica e vou pagar para alguém fazer isso para mim. E a minha mãe falava 2 coisas. Primeiro, se você quer ter alguém que faça o seu trabalho por você, você tem que saber como é um trabalho bem feito para poder analisar o trabalho do prestador. Segunda coisa, se você não sabe fazer o que está diante de você, que trabalho você vai fazer na rua? Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Mesmo que o que você esteja fazendo hoje não tenha nada a ver com o que você se formou para fazer, aquilo, de alguma forma, está formando alguma coisa em você, está desenvolvendo um potencial. Né? Quem nunca teve um trabalho intermediário? Miltinho é advogado, não sei se podia falar aqui. Miltinho é advogado, excelente advogado. Desde criança quis ser advogado? Não. O que você queria ser? Eu queria ser lixeiro, olha só que legal, quando criança. Por que as crianças gostam tanto de lixeiro? Misturar no caminhão! Mó legal! Nossa, como vocês são iluminados, eu nunca entendi. Olha que legal! As crianças gostam mesmo. Você queria ser lixeiro? Eu queria ser lixeiro, eu achava legal. Depois eu quis ser motorista de ônibus. Achava sério, legal você dirigir falou, não, fazer ônibus no trajeto. Falei assim, acho que fora não vai dar cola, vou fazer dentro. E que hora que você decidiu que ia virar advogado? A hora que eu comecei a praticar os ensinamentos da Seitonoye, perdi a minha timidez. Porque jamais eu pensaria que eu poderia me comunicar, poder falar, poder advogar. Gente, quem disse que essa pessoa um dia foi tímida, né? Pois é. É como disse a sua vizinha, né? Seitonoye resolve tudo. Resolve mesmo. A Yara eu sei que não queria. A Yara é excelente professora de espanhol, mas não era a primeira opção. Qual que era mesmo, Yara? Eu queria ser secretária bilíngue. Bilíngue já foi de cara, né? Mas é porque quando eu queria ser secretária e brincava de escritório, que era brincadeira de criança, eu falava todas as línguas. Ai, imagina, eu falava todas as línguas. Ai, maravilhoso. E aí eu fui entendendo no processo que eu gostava de idiomas e que eu gostava, aí eu brincava de escolinha também. E aí eu também percebi que eu gostava de... Aí eu juntei uma parte de uma brincadeira com a outra parte da brincadeira
juntei e me tornei professora de idiomas. Bacana. O seu primeiro emprego foi como professora já, né? Meu primeiro emprego foi como professora. Eu trabalhei dos projetos da preletora Lilian Suzibaf Norimatsu. Ela teve um empreendimento chamado Colibri. E no Colibri foi onde eu tive a minha primeira experiência como professora. Mas aí eu descobri que não era criança, o público que eu queria trabalhar. Mas aprimorou alguma coisa trabalhando com criança? Sempre aprimorou, sempre aprimorou. Seu primeiro emprego foi como advogado já? Não. Foi como o quê? Lixeiro? Não. Motorista de ônibus? Não, também não. O meu primeiro emprego foi num supermercado. Fui empacotador de mercadorias. Nossa, que Olha só. top. Essa Mas você história- aprendeu alguma coisa. Isso Aprendi. somou alguma coisa para a sua função de advogado hoje? Com toda certeza. Somou porque nesse processo de empacotar as mercadorias, como eu era também muito tímido, eu não me comunicava com os clientes. Ah. Então, nesse processo, eu tive que aprender a me comunicar com os clientes. Que legal, né? Do supermercado. E sabe outra coisa que você me fez lembrar? De a gente se colocar de corpo e alma nos trabalhos que se apresentam no momento. Tem um programa Aprenda a Prosperar aqui no canal do YouTube da Seiichi Onoe. O preletor Marcos Francelino, ele tem um relato muito bacana, que ele fala que ele almejava trabalhar numa grande empresa, multinacional. Só que naquele momento ele trabalhava numa outra empresa. E aí, para ele poder almejar aquela outra vaga, ele teria que esperar um período, acho que de 1 ano, mais ou menos, por aí, né? E ele teria que desenvolver um trabalho que não era muito aquilo que ele queria. Mas ele decidiu aplicar o que ele aprendeu, né? Se dar de corpo e alma no trabalho que se apresenta naquele momento. E ele ficou 1 ano fazendo esse serviço. E quando abriu a seleção de entrevista dessa multinacional que ele queria, o diferencial para ele passar na entrevista era justamente a habilidade que ele ficou desempenhando durante 1 ano. Que Olha interessante, né? Eu também, o meu primeiro emprego foi numa sorveteria, gente. Na sorveteria de uma amiga. Nesse emprego, eu aprendi a fazer atendimento ao público. Dali, eu fui trabalhar como balconista numa loja de cama, mesa e banho, que era um trabalho intenso, mas também tinha que lidar com o público. E eu, desde pequena, pensava, eu não tenho paciência com gente, eu não nasci para lidar com gente. Aí, fui trabalhar numa outra empresa que era de microfilmagem. E aí, comecei a trabalhar com computadores. Eu queria ser dentista, minha primeira profissão era ser dentista. A que eu queria. Minha primeira profissão de sonhos, né? Mas aí, como eu comecei a trabalhar com computador, eu fui fazer um curso de tecnologia. Aí, fui trabalhar como analista. Trabalhando como analista, eu não fazia a programação, que era meu forte na faculdade. Eu fazia o atendimento ao público. E fazendo atendimento ao público, que eu achava que não era boa, eu acabei vindo trabalhar na Seiichi Onoe, que é lidar com gente. Então, realmente, essas nossas habilidades, quando a gente está desenvolvendo, a gente não imagina como isso vai ser impactante no restante da nossa vida. Por isso que todo trabalho precisa ser valorizado, porque na hora H, alguém vai falar, esse é seu diferencial, isso aí, nossa, é disso que a gente precisa. E, às vezes, não é uma habilidade que você vai aprender numa escola, não é uma habilidade que tem em curso, mas é uma coisa que você desenvolveu vivendo, de fato, né? A preletora fala... eu ia até comentar, a história do Miltinho está num dos Vivências episódios anteriores desses 3 anos. Ele conta, se você quiser aí maratonar, vai buscar essa história, inclusive tem desdobramentos muito legais. A preletora estava falando do busca, tem uma oração também na Seiichi Onoe que fala, né, se eu estou em busca de um emprego, o emprego também está me procurando. Está em busca me procurando. de mim. Isso. E quando eu estava na faculdade, eu queria um emprego mais formal, eu estava andando no corredor e tinha umas papeletas no corredor, precisa-se de professor de espanhol. Então, a gente destacava e ficava com o telefone daquele local. E eu fui eu estudei na Universidade de São Paulo, fui até o Bandejão Central, um orelhão. Gente, isso revela, né? Fui até um orelhão. Fala muito sobre a idade da pessoa, isso aí. Mas eu usei um cartão telefônico e liguei, e a pessoa que me atendeu foi, inclusive, um lugar onde eu estudei. Então, eu conheci as pessoas ali, a senhora Selma, a professora Selma, na ocasião, ela atendeu, reconheci pela voz. E eu falei, olha, eu estou ligando por conta da vaga de professor de espanhol. E ela falou, você pode começar hoje? Ela não sabia que era eu, mas ela acho que estava tão precisando daquela pessoa para assumir as aulas,
que ela, ao ouvir a minha voz, ela falou, pode começar hoje? Eu falei, pode ser amanhã. Pode ser amanhã para ter certeza que está contratada, né? E, então, quando a preletora fala, quando eu estou buscando algo, esse algo também está me buscando, eu podia passar direto naquele painel. Não enxergar, né? Exato, como acontece com muitas pessoas. Mas quando a gente está em oração, confia na oração de verdade. Tem que levantar da cama, atender o telefone, tem que ler aquilo que está escrito e executar. E aí vem o sentimento de gratidão, né? Na sequência, óbvio, sempre norteando a nossa vida, porque Deus está sempre conduzindo a gente, né? Verdade, bem isso mesmo. Que show, né? As coisas se atraem, né? O semelhante se atrai, a mesma vibração atrai, né? Ô Dani, aproveitando, vou enganchar na próxima pergunta, a mais pedida aqui no podcast. A badalada Vivência, a essa. badalada. Você falou que não gostava de trabalhar com pessoas, né? Atendendo as pessoas. E a próxima pergunta é mais ou menos parecida com isso, né? Que as Pronto. pessoas se identificaram aí, que é como ter harmonia nos relacionamentos. Eu não digo no relacionamento a dois, mas com as pessoas mesmo, no trato com as pessoas. Então, sabe uma coisa que eu descobri na Seitiunie? Que assim, eu achava que eu não gostava de lidar com pessoas, porque, na verdade, todas as pessoas que vêm a nós, mesmo clientes, fornecedores, o pedestre que vem ficar do seu lado, a pessoa que está pertinho de você no metrô, tudo, todas as pessoas que se aproximam de nós, de alguma forma, elas têm uma similaridade conosco, né? Então, eu pensava que eu não gostava das pessoas de uma maneira geral, mas é que essas pessoas todas, elas eram espelhos, elas tinham comportamentos que eu mesma não aprovava em mim, mas que eu pensava que eu não tinha, de fato. Então, eu falava, eu detesto gente assim, assado. E eu era exatamente aquele jeito XY que eu falava que eu detestava. E aí, quando eu fui lidando com as pessoas, conforme eu tinha que lidar com elas no atendimento não dá para a gente escolher. Eu vou atender esse aqui porque ele é simpático, eu gosto de gente simpática. Não, ele vindo simpático ou antipático, como você tem que fazer o atendimento, você tem que ser simpático. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas se comportavam comigo do jeito que eu me oferecia para elas, do jeito que eu me dava, do jeito que eu me expressava com elas. Então, por exemplo, não gosto de gente antipática. E aí, o que geralmente a gente faz? Se alguém vira pra gente antipático, diz a tendência natural que você vira e fala. Se a pessoa vira e fala, bom dia, você fala pra você também, com essa mesma cara. E aí eu fui entendendo que quando a pessoa chegava e falava bom dia, eu falava, bom dia, tudo bem com o senhor? Nossa, quanto tempo o senhor não vem aqui? A pessoa falava, então, é que eu estava viajando lá para o interior. É mesmo, eu senti falta do senhor. O que vai ser hoje? Hoje eu vou querer sorvete de coco, sorvete de leite condensado, enfim. E ia conversando e as pessoas naturalmente iam falando, nossa, como ela é legal. E é bom a gente ser achado legal, né? A gente gosta de ser taxado como, nossa, como você é simpático, como você fala bem, como você se comunica. E aí, quanto mais a gente vai vendo isso, mais a gente vai aprimorando. Quem quer ter bons relacionamentos precisa ser uma primeira boa fonte de relacionamento, né? A gente quer pessoas bacanas, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que falam bem, pessoas que se entrosam bem. E aí, na Seitiunie, a gente aprende que os semelhantes se atraem e os não semelhantes se repelem naturalmente. Assim como a Yara passando no corredor, pensando, eu estou preparada para um emprego, e tinha um emprego lá falando, estou preparada para uma boa professora. Quando ela olhou para aquela papeleta, a papeleta olhou para ela e tocou uma música na cabeça dos dois. Eles se encontraram, foi amor à primeira vista, ela foi lá, puxou e foi realmente trabalhar na escola. Mas também na amizade, mesmo no namoro, é assim que acontece. Ou mesmo no relacionamento dentro de casa também, gente. Às vezes a gente espera, né, que o pai seja maravilhoso. Uhum. Que a mãe... Ai, mãe, fala direito comigo. Mas como é que você fala com a sua mãe? Né? Ai, mãe, você nunca me dá atenção. Mas quando você entra em casa, você dá atenção? Né? Quando você tá lá? Ou só tá o corpo lá e a cabeça em outro lugar? Então, isso também tem muito a ver, né? Essa coisa do relacionamento, da amizade. Tudo a ver. Eu lembro que quando eu morava só eu e minha mãe, num determinado momento, meus pais estavam construindo casa em Campo Grande, então estava eu e minha mãe, meu irmão já estava com meu pai. E eu tive um conflito com a minha mãe,
já era da Seitonoye desde pequena, e aí ficava aquele silêncio. Eu saía para o coral da Seitonoye e voltava, ninguém falava com ninguém. E aí um dia eu explodi. Falei, mas ninguém a senhora não fala comigo, como é que é isso? Ela falou, mas você não fala comigo. Não é você. E aí, a hora que ela falou, você não fala comigo, eu me toquei que realmente nem bom dia dava para minha mãe. Mas esperava. Mas esperava que ela fizesse. Então, o mundo exterior, ele reflete o nosso coração. Então, se eu quero realmente a resposta, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que olhar para o mundo com esse olhar carinhoso, generoso, e tenho que saber pedir perdão também naquele momento. Quero ter uma boa relação, uma harmonia familiar, e eu quero ser a discórdia, não dá, né? Pode dar o primeiro passo, que não dói, né? Não dói. Esse final de semana, no final de semana de Páscoa, a gente estava na Academia de Biúna, teve seminário para jovens mulheres. No finalzinho do seminário, foi uma guriazinha bem novinha, que não conhecia nada de Seitonoye. Eu acho o máximo quando a pessoa vai para a academia da Seitonoye sem conhecer nada da Seitonoye. Coragem. Muita coragem. Porque o que vão fazer lá? Você sabe o que eles fazem lá naquele lugar que é longe da sua casa? Enfim, a menina foi confiando numa amiga. E ela falou assim, eu estou num estado de depressão profunda. Meu nome é Nicole. Eu achei bonitinho que ela falou, meu nome é Nicole. E eu vim convidada por essa pessoa que é minha amiga, Nicole. Então, não tem como esquecer. E aí, a Nicole convidou a Nicole para participar da Seitonoye. E a Nicole, que vinha passando por uma grande depressão, ela participou desse seminário porque a primeira Nicole já tinha tirado a segunda de várias enrascadas, porque estava lá sempre com uma palavra boa, porque ela é praticante da Seitonoye. E aí, quando ela foi para o seminário, olha o relato que ela fez. Ela falou assim, eu sempre cobrei das pessoas um olhar amoroso, um carinho, que elas me amparassem, porque eu sempre me senti rejeitada por todo mundo. E quando eu cheguei aqui, ninguém me rejeitou, ninguém me conhecia. Os quartos na academia são compartilhados, no mínimo 10 camas. E aí ela falou, no meu quarto ninguém me rejeitou, as pessoas conversavam comigo normalmente. Na hora de almoçar, qualquer pessoa que sentasse à mesa comigo, conversava comigo. Dentro do salão, quando alguém falava, escolhe alguém, dá um abraço para agradecer por esse momento, qualquer pessoa que me abraçava de coração. Eu me senti muito acolhida, eu me senti muito amparada. Agora imagina que a gente tivesse conversado com 200 mulheres e falado, se uma menina chamada Nicole vier perto de você, trate ela bem porque ela está precisando. Não foi assim que aconteceu, mas justamente porque ela chegou naquele lugar, ela foi com o coração aberto para a amiga. Não, como você me convidou, ela falou, ainda vim enganada. Porque eu achei que era um lugar que a gente não ia fazer nada, que a gente acorda às 5 horas da manhã e vai fazer meditação. E aí ela pegou e falou, mas todo mundo me tratou bem. Só que por que as pessoas trataram ela bem? Como ela foi com o coração aberto para a amiga, ela não foi pensando, será que lá alguém vai me julgar? Será que lá vai ter isso ou aquilo? A amiga só falou, é um lugar legal, vamos lá. Ela foi como um lugar legal. E aí, quando ela chegou lá, todo mundo olhou para ela e viu uma menina legal, porque ela estava preparada para um lugar legal. Então, a predisposição que a gente tem, né, faz uma diferença. Quando você chega num lugar falando, estamos indo para a festa de Natal da família, o tio José vai fazer aquela piadinha com pavê, a tia Maria vai começar uma briga que vem do ano passado e vai ser aquele inferno. Aquela ceia vira um inferno. Mas quando você vai para a ceia de Natal pensando, que alegria, como é bom o Natal, porque a gente encontra a família inteira, o seu tio José vai fazer a mesma piadinha do pavê. A sua tia Maria vai puxar uma briga do ano anterior, mas você vai olhar e vai falar, ai família, eu esperava tanto por esse momento, e vai ser maravilhoso. Né? Então, a predisposição fala muito disso, né? Do relacionamento e tudo mais. Essa vibração que a gente emite, ela está constantemente interagindo com tudo, com objetos, com pessoas, com lugares, enfim. É incrível isso. Eu me lembro que eu ia constantemente para a Academia de Biúna. A gente está falando tanto da academia, entra no site da Seitonoye, procure lá a aba seminários, tem muitos seminários para ir durante o ano todo. E eu lembro que eu falava, nossa, tinha um momento que eu falava, gente, vai ser igual, mais um seminário. E aí um preletor estava comigo e ele falou, olha, tem uma coisa que eu aprendi.
é que cada seminário eu falo para mim mesma, eu estou de coração aberto para receber a orientação de Deus. Porque se a gente já vai com essa mente fechada, é a mesma coisa. Vou voltar para casa hoje, vai ser tudo igual. Meu pai vai brigar, é a história do tio do pavê, né? Isso. E às vezes a gente está em conflito com o pai, com conflito com o irmão, com quem quer que seja. A pessoa não tem nem vontade de voltar para casa porque ela desenhou na mente uma imagem que ela acha que vai se repetir. Mas quem está se repetindo é a própria pessoa e o próprio desenho mental dela, não é isso? É bem isso mesmo. É bem assim mesmo. É a gente, todo dia, por exemplo, você vai para o seu trabalho todas as manhãs. Todas as manhãs o seu trabalho pode ser exatamente igual ou ele pode ter uma coisinha diferente. A coisinha diferente, ela não parte de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora, né? Sempre a gente é a causa. E o que se reflete ao redor é o efeito apenas, né? E olha que bacana, não foi combinado, hein? Os amigos, eu vou ler aqui, porque a gente recebe mensagens pelo e-mail sncast@sni.org.br, onde os amigos que acompanham o programa compartilham também as suas vivências. E hoje a gente escolheu ler alguns comentários do programa anterior, nesses 3 anos, né? O podcast com o preletor Fernando Marques. A gente quer agradecer aqui a Sara Vieira, 6912, a @Samara7397. O legal dos comentários tem os códigos, né? A Malu Araújo, 6716, a Maria Alice Tostes, 9361. Que engraçado, todos aqui tem código, olha só. Yolanda Furla Neto, 9864, a Mara Marques, 5671, todos eles compartilhando seus comentários, emocionados aqui com as vivências do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Mas tem uma especial que eu vou ler aqui, ó. Priscila Schultz, que vai de encontro ao que a gente está conversando aqui. Olha a vivência que ela passou. Sou paulistana e me mudei para Santa Catarina há pouco mais de um ano. Não tenho religião, mas me conecto com Deus de alguma forma. Na terça-feira passada, fui pela primeira vez numa reunião da Seitonei em uma cidade vizinha. Aqui não tem. Eu recebi tanto carinho, até me emociono em lembrar, porque estou sozinha aqui nesta cidade. Minha mãe faleceu em 2020 e meu pai faleceu em 2022. Vim para cá sozinha e foi uma cerimônia de antepassados. Nossa. Foi muito Show. forte. Tão forte que no dia seguinte fui buscar as fotos dos meus antepassados e colei em um cartaz. Fotos dos meus pais e dos meus avós para senti-los perto de mim. Quero registrar aqui o enorme carinho que recebi naquela noite. Foi muito importante para mim. É isso. Ai, agora eu segurei a emoção, né? Os 3 chorando. Ai, muito emocionante mesmo, né? Nossa. Tem uma coisa assim, a gente que é da Seitonei é suspeito falar, mas realmente a Seitonei é uma grande família, né? E na Seitonei a gente também reflete o que vai dentro de nós. Às vezes a gente vai a Seitonei com o coração tão armado, né? E aí quando encontra alguém fala, aqui também tá todo mundo brigado, mas a gente tá enxergando fora o que tá dentro de nós. Com certeza essa pessoa foi participar da reunião com o coração aberto e se sentiu abraçado. E olha como é engraçado, né? O mundo espiritual, ele realmente, tem pessoas que pensam assim, que o mundo espiritual fica para cima das nuvens, sabe? Que o plano espiritual é como se fosse um lugar descolado de nós, né? Muito distante de nós. Mas, na verdade, nós estamos em comunicação constante com o mundo espiritual. Certamente, antes mesmo de começar a cerimônia, os nossos antepassados, eles estão sempre conosco, estão sempre cuidando de nós, né? Sempre nos acompanhando. E os pais, com certeza, estavam acompanhando ela naquela reunião e ela teve a oportunidade de ofertar a oração através da cerimônia em memória dos antepassados. Realmente, eu acredito, né, que os pais tiveram a oportunidade de abraçar a filha através dos abraços que ela recebeu, falar com a filha através das boas palavras que ela recebeu, e eles também se sentiram compensados através da oração que ela ofertou. Né? Por isso ela sentiu tanto, e a gente também sentiu só com a leitura aí, a emoção, com certeza, esse amparo espiritual, né? Essa coisa gostosa de orar pelos antepassados. Eu achei o máximo essa ideia. Voltei, peguei foto, colei num cartaz para sentir ali. Que delícia, e todo mundo né? curtiu aqui, porque aqui no comentário
muitas pessoas deram as curtidas no comentário dela e outras pessoas, o ser humano é incrível, né? Nossa, a gente tem esse dom, assim, de nos acolhermos uns aos outros, né? Outras pessoas comentaram em cima do comentário dela. Seja muito bem-vinda, Priscila, seja cada vez mais feliz, que é a Marisa Negrão, a doutora Marisa Negrão. A Priscila Chus agradeceu, aí a Daniela também mandou, sinta-se acolhida, ore pelos seus antepassados com a Sutra Sagrada, e o pessoal dando like aqui nos comentários da Priscila Chus. Nossa, que delícia, né? Que coisa boa. Ai, como é bom ser Seichonoye, né, gente? É maravilhoso. É essa maravilhoso. pureza de coração, ela nem imagina, talvez, o quão acolhedoras foram as palavras dela, né? E o quanto acho que vai fazer a gente voltar para casa, ver uma foto. Pensar com carinho, que saudade, né? E você sabe, a leitora sabe que o assunto mundo espiritual é também um dos assuntos de muita dúvida para os nossos amigos que frequentam a Seichonoye, porque a gente fala muito da oração aos antepassados, a gente está aqui e a gente tem a festividade do Santuário Roso acontecendo. Os antepassados interferem no nosso dia a dia? Interferem com certeza no nosso dia a dia. Não arbitrariamente, né? Mas os nossos antepassados, eles são os maiores interessados em que a família prospere, a família cresça, continue sempre protegida. Por isso, na Seichonoye, a gente que é adepto, a gente aprende. Toda vez que uma coisa dá certo, a gente fala, ai, obrigado, antepassados. Né? Quando a gente se sente protegido, obrigado, Deus, muito obrigado, antepassados. Que é essa força, essa proteção de anjo da guarda, de fato, né? Eles estão sempre cuidando de nós, sempre nos amparando e nos protegendo. Tanto é que a pessoa fala, eu quero me casar. Então, você já conversou com seus antepassados? Eles são os maiores interessados em ver os seus descendentes felizes, né? Continuando a linhagem familiar. Eu quero ter filhos. Você já conversou com os antepassados? Eu quero ter um trabalho legal. Já conversou com os antepassados? Eu quero conseguir amigos. Já conversou com seus antepassados? Justamente porque, antepassados, eu sou representante dessa família, né? Olha, me ajudem a ser um bom representante da família, me orientem, me protejam e tudo mais. E tem a contrapartida, que é o quê? Os nossos antepassados, a nossa vida veio de Deus. Nós somos filhos de Deus, a nossa vida veio de Deus. Mas nós pudemos nascer nesse mundo graças à existência de outras pessoas que fazem parte de famílias. Então, nós somos representantes familiares e nós nascemos graças a essas famílias. Então, simplesmente pelo fato de ter nascido nesse mundo, mesmo que nada mais dê certo, e é impossível nada mais dar certo, simplesmente por termos nascido nesse mundo, nós temos que aprender a dizer obrigado. E abençoar essas famílias que receberam a nossa alma nesse mundo, agradecendo por elas, orando por elas, para que essas pessoas que já retornaram para o mundo espiritual continuem crescendo, prosperando e se aprimorando no mundo espiritual. Seichonoye acredita que a morte do corpo não é o fim de tudo. Então, se não é o fim, significa que dá para continuar evoluindo. Não é isso que a gente aprende? Seichonoye, traduzindo ao pé da letra, significa lar do progredir infinito. Se é infinito, nunca acaba. Então, não acaba nem com a morte do corpo, nem com o nascimento nesse mundo. É progredir incessante, constante, infinito. Né? Eu estava conversando com uma jovem e ela expressou a dúvida dela com relação a essa questão dos antepassados. Ela disse que eu consigo agradecer até a parte da minha avó, que é onde eu consigo ver o impacto da minha vida. Então, às vezes, a pessoa pode estar chegando agora na Seichonoye, ouvindo a gente falar, e pensa, mas como é que eu vou agradecer uma figura que eu sei, tudo bem, mas eu nunca vi, não conheço, não interferiu em nada na minha, não convivi com essa pessoa. Tem sentido isso para nós da Seichonoye, leitora? Tem muito sentido isso para nós. O agradecer, não vou agradecer porque não convivi, né? Nós agradecemos não só aqueles que estão diante dos nossos olhos, né? Mesmo que, eventualmente, você tenha nascido de uma determinada família
e tenha sido criada por outra família, né? Você tenha sido adotada por uma família, a Seichonoye nos ensina que você ser cuidado por uma família significa que você tem um vínculo familiar, né? Um vínculo espiritual com essa família que te adotou. Então, você agradece a essas pessoas que estruturaram essa família. Mas o fato de ter nascido de uma outra também significa que você tem um vínculo forte espiritual com essa outra família. Então, agradeça por ter se expressado nesse mundo através dessa família. Então, quanto que você agradece? Infinitamente. Mas, preletora, já agradeci, então agradece mais um pouquinho, né? E outra coisa que é interessante é que, assim, às vezes é no exercício de começar a agradecer que vão se desenvolvendo pouco a pouco, cada vez mais o sentimento de gratidão, de curiosidade por quem a gente nunca conviveu, né, da cultura da família. Por que às vezes a pessoa foi criada pela mãe, por exemplo, o pai foi só uma como que eu vou dizer, uma noite de amor, né, uma única oportunidade de relacionamento desse casal, e o pai foi embora, nem sabe que tem um filho ou uma filha. E aí, pouco a pouco, como a pessoa vai estruturando isso, ela começa a ter abertura para falar, mas como que foi que aconteceu? Né? E ela vai se humanizando também nesse sentido. Então, a gente ora sempre pelos antepassados. A própria festividade do Santuário Rosô, a gente coloca, em registros de família, a gente coloca o sobrenome da família. Quem vai ser atraído para esse registro? Todas as almas que têm vínculo kármico, familiar com essa família. Então, mesmo essa pessoa que foi embora, mas ela está ali, né? Aquele vínculo de amor, pode ter sido um amor assim, ó, de um encontro, um único enlace, mas que foi fundamental para você ter nascido nesse mundo. Olha que bênção! Você nasceu, quantas almas querem nascer nesse mundo, mas você foi escolhido para nascer, né? Não é, Milton? Com toda certeza. Festividade do Santuário Roso, que acabou de acontecer, quando esse programa está sendo veiculado. Pode ter mais informações de como foi, tem várias fotos aí nas redes sociais, pessoal marcando, né, o quão foi emocionante participar da festividade. Mas a campanha, ela é contínua, então os amigos também podem fazer os seus registros espirituais e mandar para o Santuário Roso já para a edição 2025. Olha só que legal, hein? Uhul! Uau! Vamos começar a agradecer agora, né? Com toda certeza. Ô Dani, eu vejo você tem um dom da comunicação muito forte, muito boa, se comunica bem claro. Milton, obrigada, viu? Obrigada, viu? Isso denota, né, uma pessoa com bastante autoconfiança. E essa autoconfiança também é uma das perguntas feitas pela nossa audiência, dos top 5 aqui que a gente elegeu, né? Como ter essa autoconfiança para se comunicar alegremente, tão firme, né? Mas principalmente das pessoas entenderem muito bem o que você comunica. Nossa, esse é outro calcanhar de Aquiles. Quando eu era criança, minha mãe me alfabetizou muito novinha. Com 3 anos de idade, eu já sabia escrever meu nome bem. E com 5 anos, eu já sabia juntar as partezinhas. Minha mãe me alfabetizou, né? Mesmo não sendo Seichonoye ainda, tá? E aí, o interessante é que, assim, minha mãe explicava assim, mesmo ainda sendo uma mulher muito dura, ela dizia, sempre que alguém te olhar, você tem que sorrir para a pessoa. Olha, é muita sabedoria, né? Ela tinha muita sabedoria. Quando alguém te olhar, sorria para a pessoa. Isso chama educação, minha mãe falava. Mas, na verdade, isso chama simpatia, né? E aí, às vezes, eu fazia isso com adultos ou crianças. E quando eu fazia para as crianças, tinha criança que me via sorrindo e mostrava a língua. Eu falava, mãe, mostrou a língua. É que a mãe dele não ensinou para ele que ele tem que sorrir. Mas os adultos se encantavam. Então, os adultos conversavam comigo. E quando conversavam, eu nunca pensava, eu sou criança, eu tenho que falar errado, ou então eu tenho que me retrair. Quando criança, tá? Quando pequena. E aí os adultos vinham e falavam, oi, tudo bem? Eu falava, oi, tudo bem, e você? Eu tô bem também. Como você chama? Eu chamo Daniela. E você? E acho que as pessoas falam, meu Deus, ela fala. Acho que é tipo boneca, né? Eu tinha, assim, um par de trancinha. E acho que a pessoa falava, nossa, ela fala bem. E aí, quanto mais fala pra criança, como você fala bem? Como você se comunica bem? E ela também passou por isso, né? Como você se comunica bem, isso não faz a gente ficar exibido, mas dá uma autoconfiança. Então eu posso continuar falando desse jeito que a pessoa me entende bem. Só que não foi sempre assim, tá? Quando eu cheguei na adolescência,
E adolescentes, aqui fica uma dica, se tiver algum adolescente escutando, por favor, sejam amorosos uns com os outros. Quando a gente chega na fase da adolescência, os adolescentes, eles costumam extravasar a sua falta de autoconfiança, derrubando a autoconfiança do outro. Né? Então, se ele se acha feio, ele vira para você e fala, você é muito feio. Né? Se ele se acha um idiota, ele fala, você é um baita idiota. Né? É assim que eles vão jogando. E, na verdade, você acredita se você quiser. Né? Mas quando chegou na adolescência, tinha lá as tribos, né? Os diferentes grupos, e eu não sei se vocês passaram por essa fase, eu não me encaixava em absolutamente nenhum grupo. Porque eu era muito tagarela para ser CDF, né? O geek ou nerd hoje. Eu era muito tagarela, então você não se encaixa nesse. Era o que mais parecia comigo, mas eu não me encaixava. Ah, você não é a super cool, super descolada, você não é. Você não é a engraçada, você não é a chata. Eu não era nada, E por não ser nada, eu não me enturmava muito com os grupos assim formados. Eu me enturmava com os que sobravam, que também não se encaixavam em lugar nenhum. Só que, mesmo nesses grupos daqueles que não se encaixam, aqueles têm uma similaridade. Olha aí, volta a lei da atração dos semelhantes. E nesse grupo, onde todos se encaixam, como se encaixam, você pode falar o que você quiser. Às vezes vão gostar, às vezes não, mas você pode falar. Você está no grupo dos seus iguais. E aí, nesse grupo, eu sempre era muito bem aceita. Aí, voltei a ter autoconfiança para falar, né? Que teve uma fase que eu falava, eu não vou falar nada naquele grupo, porque vai ser inadequado. A gente tem esse medo. O tímido, geralmente, é assim. Como você disse que era tímido. Sim. Não é esse o medo do tímido? Eu vou falar errado, vou falar inadequado e vou ser ridículo. Então, eu vou ficar quieto que... E aí é pior, né? Mas, enfim. E aí, então, comecei a falar. Aí teve uma outra coisa que foi muito boa para mim. Como eu tinha coragem de falar no grupo de amigos, quando eu ia para a Seichonoye, outra coisa legal da Seichonoye. Na Seichonoye, você pode falar a maior bobagem. Mas os amigos vão falar, não, mas você é filho de Deus, né? Vamos relevar e... Enfim, coitado, tá começando agora, deixa ele, né? Não vai falar, que ridículo, você é um tosco, deixa de ser bobo, né? Não. Então, eu tinha o amparo por um lado da escola, e quando eu chegava na Seichonoye, principalmente os mais velhos, não diziam, cala a boca, você não sabe falar. Porque na Seichonoye, a gente aprende o quê? Pode falar. Você tem potencial, pode falar. Não, mas eu não sei falar. Então, fala do jeito que você saiba, que nós vamos tentar entender. E aí, a gente vai se desenvolvendo. E muito ouvir na Seichonoye, e também minha mãe já era Seichonoye nessa época, mas você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Então, quando eu dizia, mas os meus amigos não sabem que eu sou filha de Deus. Eles acham que eu sou Daniela, filha da Iracema, filha do Antônio. Minha mãe falava, mas não precisa falar que você é filha de Deus, basta ser filha de Deus. E filho de Deus não comete tolice. Filho de Deus é inteligente, filho de Deus é bonito. Não, mas não me acham inteligente. Não tem problema. Porque não acham uma coisa, você não é? Não, você continua sendo. E aí, essas palavras a gente precisa usar conosco. Nem sempre vai ter essa pessoa, essa figura que vai falar, você é bonito, você fala bem. Hoje eu falo bem porque eu gosto de falar mesmo, eu sou faladeira. Né? Mas, e quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Né? Miltinho fala super bem, Yara fala super bem. Por quê? Porque estão sempre falando, têm oportunidade de falar. Da mesma forma, como você dança bem, eu danço mal. Então, não vou dançar? Não. Você quer dançar bem? Então tem que dançar. Mas eu danço mal. E daí? Quem foi que padronizou que o dançar bem é só desse outro jeito? Né? Começa dançando. Da mesma forma, eu cozinho mal. Cozinha mal porque não está cozinhando. Experimenta cozinhar todo dia, você vai ficar bom. Né? Eu não sei namorar. Então namora mais. Quanto mais você treinar, você vai ficar bom nisso. Eu não sei expressar amor. Então fale mais. É assim que a gente treina. Mas com a confiança de que, olha, eu sou filho de Deus, então o infinito já está em mim, eu posso crescer para o lado que eu quiser. Essa autoconfiança é fundamental. Outra coisa é não usar com você palavras que te diminuam. No volume 1 da Verdade da Vida, o mestre Masaharu Taniguchi escreve assim: nenhum estabelecimento prospera com o dono dizendo, o movimento está fraco.
né? Então, se você fala, eu sou feio, eu sou um desqualificado, eu sou um desajeitado, eu sou desorganizado, eu sou sujo, eu sou fedido, você vai ficar mais nessa direção, porque a palavra cria. Então, que tipo de palavra você usa? Outra coisa, anda com gente que te põe pra cima, pelo amor de Deus. Né? Vem pra Seichonoye, né? Segue o exemplo da nossa amiga, vem conhecer a Seichonoye, vem andar com gente que vai olhar pra você e vai falar, você é maravilhoso do jeito que você é, para que você próprio comece a pensar, eu sou maravilhoso, eu já nasci bom, já nasci pronto, né? Não é assim, meu time? É assim, foi assim que eu perdi a timidez. Pronto, é isso. E hoje você é quem é. E hoje estamos aqui no Vivências, comemorando 3 anos do podcast Vivências. E, inclusive, tem bolo aqui no programa Vivências, no podcast Vivências. 3 anos de podcast Vivências, juntos com a nossa equipe, o Minoro, a Aline, o Ale e a Fer Correia. Com a nossa convidada especial, Daniela Cristina Seguesse. Muito obrigado, proletora. Obrigada, não precisa esperar mais um ano não para me convidar, viu, gente? Gostou! E muito obrigada aos amigos que sempre acompanham a gente, estão com a gente, compartilhando perguntas, compartilhando as vivências, muito especial. Muito obrigada. E não deixaria de faltar nesse podcast de Vivências a nossa lição de casa. A nossa lição de casa está extraída do Convite à Felicidade, volume 2, na página 134, que vai de encontro. Vai ao encontro do que a proletora Daniela Seguesse disse, porque o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos traz aqui no item, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sou uma excelente pessoa, não contraio doenças, não padeço sofrimentos, não sofro angústias, sou a própria alegria, sou a própria saúde, sou amor, sou a sabedoria, sou a coragem. Mentalizar essas palavras repetidas vezes no final da meditação Shinsokan. Vamos de novo? Sou filho de Deus, sou uma excelente pessoa, não contraio doenças, não padeço sofrimentos, não sofro angústias, sou a própria alegria, sou a própria saúde, sou o amor, sou a sabedoria, sou a coragem. Proletora Daniela Seguesse, muito obrigado pela presença nesse 3 anos de podcast Vivências. Eu que agradeço pela oportunidade, Miltinho e Yara, foi realmente uma oportunidade de ouro de ficar contando as minhas histórias, minhas presepadas, e é maravilhoso estar sempre com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse foi o episódio 36 do podcast Vivências, 3 anos de aniversário. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do ano novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida.
Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!